Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Haverá restituição. Quero declarar nas suas finanças, que neste mês finanças bloqueadas serão destravadas. Eu quero declarar pela fé no nome de Jesus, que sonhos abandonados voltarão a respirar. Sabe, um sonho, um projeto que ele foi, parece que abandonado, ele vai tomar vida. Ele vai começar a respirar novamente. Quero declarar nessa palavra profética de início de mês, que recursos perdidos retornarão de forma multiplicada, que é o que eu disse, multiplicada, dobrada. Saúde, alegria e esperança serão renovados. Você está precisando de uma renovação espiritual, uma renovação da sua saúde, da sua alegria, da sua esperança. É como o José, o famoso José, que ficou como o José do Egito, né? Ele que tinha sonhos, ele conta para os seus irmãos, aí a situação só foi piorando. Foi piorando, porém Deus estava com José. E como José, que teve anos de dor, mas foram transformados em anos de honra. Muitos verão Deus transformar perdas em plataformas de vitória. Aleluia! Ele venceu, porque Deus estava com ele em todas as fases da sua vida e José tinha aliança com Deus. Mesmo abandonado pelos seus irmãos, rejeitado, vendido como escravo, passou momentos difíceis, muitos anos de luta, de batalha. Mas em todas as fases da vida dele, Deus estava com ele. A Bíblia diz, e o Senhor estava com José, e José era um homem próspero. Então receba nesta manhã, receba neste momento de início de mês. São 31 dias, 31 dias. Se você me ouve logo hoje, 1º de dezembro de 2025, segundona especial, então já pega para você, toma posse, e eu creio que Deus vai dar direção, sabedoria, graça e força. Então eu declaro, dezembro será o mês em que Deus vai multiplicar o que temos, suprir o que falta, curar o que dói e restaurar o que se perdeu. Não ficará inacabado, porque o Deus que começou a boa obra vai completá-la com glória. Então diga, eu recebo, eu tomo posse. E você que está ouvindo esta palavra profética para o mês de dezembro, que você possa então escrever no vídeo, você que me vê esse vídeo no canal no YouTube, escreva embaixo, eu recebo, eu tomo posse. Faça a sua declaração, declare, confirme, dizendo amém, eu recebo, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe e guarde a todos nós. E profetizamos um mês de bênção, de provisão, e Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, estamos entrando nesse último mês do ano. E enquanto muitos fecham ciclos com cansaço, nós nos posicionamos pela fé, mas é pela fé, para declarar o que Deus ainda pode fazer. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Não é o calendário, preste atenção para você compreender o que Deus já está ministrando para nós nesse início de mês. Não é o calendário que decide o fim de um ciclo, não. É a palavra que sai da boca de Deus e ecoa pela boca dos seus filhos. Entende? Infelizmente, tem pessoas
que quando termina novembro, como é o caso que terminou ontem, no domingo, dia 30, tem pessoas que o ano já acabou. Agora só tem dezembro, o ano para mim já acabou, agora eu vou deixar para o ano que vem. Eu tenho pena de gente que pensa assim. Não acabou não, meu amigo. Nós temos 31 dias para viver. Então você tem que aproveitar cada dia. Não jogue para o ano que vem aquilo que dá para fazer hoje, que dá para decidir hoje, que dá para se posicionar hoje. Não acabou não. Pelo contrário. Tem coisas extraordinárias que vão acontecer neste mês de dezembro. Então, dezembro não será apenas mais um mês, mas será um campo profético, onde sementes plantadas no secreto florescerão diante dos olhos. Receba esta palavra. Dezembro não será apenas mais um mês. Não. Será um campo profético, onde sementes plantadas no secreto florescerão diante dos olhos. Receba essa instrução e seja cheio do Espírito Santo. E, se possível, pegue esse áudio, esse vídeo que você está ouvindo agora, você do YouTube, pegue aqui, dá o seu like já, você que está pelo YouTube, já dá o seu like, se inscreva no canal Agindo Deus Quem Impedirá e pegue essa palavra profética e espalhe para o maior número de pessoas que puder. No YouTube, embaixo aqui tem o joinha, né, que é o like, dá o joinha ali, tem lá se inscrever e tem também uma seta jogada para direitinho assim, você clica ali, vai gerar o link aqui do YouTube dessa mensagem profética e repasse para um monte de gente. Muita gente vai ser abençoada quando ouvir esta palavra profética, especificamente esse trecho aqui. Vai impactar muita gente, porque eu creio no que eu estou falando. E não é por acaso. Deus me inspirou para falar isso aqui. Deus me inspirou, me deu uma frase profética. Então seja abençoado. Deus te abençoe. Continue com a gente, porque só está iniciando o agir de Deus. Preste atenção neste momento, que o que eu vou falar é muito importante. E logo após essa breve fala, eu vou estar orando especificamente para você que tem sido um agente de Deus no ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Você que você que vai continuar sendo e para você que vai começar a partir de hoje. Essa oração é para você. É uma oração específica para os semeadores, para os plantadores de semente. Estamos aí no último mês de 2025. Então eu quero louvar a Deus, adorar a Deus por você que tem plantado as suas sementes de fé no nosso ministério nesse ano de 2025. Então eu tenho que orar sim por você. Eu oro por todos, mas o meu engajamento é para você que tem mantido essa grande obra de evangelização por essa emissora, que vamos completar, permitindo Deus, dia 31 de dezembro, quando fechar o ano de 2025, vamos completar 21 anos que estamos aqui. Se eu contar para você as vitórias, você vai ficar maravilhado, como a gente conta aqui aos poucos. Mas se eu contar também os desafios, você vai chorar. Mas eu não conto muitos desafios, eu conto bem por cima assim, para não assustar você. Porque a vida é feita de desafios. Jesus não prometeu facilidade, ele prometeu a presença dele. Ele falou, eu vou estar com vocês. Vão e façam, vão e semeiem, vão e façam discípulos. Eu vou estar com vocês. Ele prometeu a presença. Então, diante dessa missão, ele estando presente, evidentemente ele agirá. O próprio ministério já diz, agindo Deus, quem impedirá? Então Deus tem o controle de tudo. Agora, finanças e sementes é justamente o princípio que muda destinos. Preste atenção, finanças e sementes, o princípio que muda destinos.
É uma necessidade. Se você quer colher, você precisa plantar. Pergunte para qualquer pessoa, e principalmente quem é da área da agricultura. Quem tem sítio, chácara, fazenda. Não precisa ser muito inteligente para isso, para entender isso. Você já viu algum agricultor, ele preparar a terra, ele arar a terra, deixar tudo preparadinho, e daí fica só olhando para a terra e fica falando assim, olha que terra linda, olha que propriedade bonita, olha como ficou bonita a nossa terra. Mas não plantar? Só preparar a terra, mas não planta. O que vai acontecer? Ele não vai colher. Pode nascer erva daninha ali, né? Que isso aí nasce também de vez em quando, né? Ou quase sempre, né? Você está entendendo? Então isso aqui é uma palavra de direcionamento. Você quer mudar o teu destino? Você tem que plantar, meu irmão. Essa é a verdade. Quem não planta, não colhe. Isso é um princípio bíblico. Entendeu? Às vezes você ora. É uma semente. Você está orando. Vai ter resultado? Acredito que sim. Se essa oração está de acordo com a palavra de Deus. Jesus, ele diz em João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Entende? Mas talvez, existem pessoas que elas dizem, não, eu vou orar e Deus vai providenciar. Acredito, claro, Deus pode fazer. Mas quando você tem esse entendimento da importância de plantar sementes, você vai colher. Então eu quero orar agora, mas eu separei isso aqui, essa palavra aqui para você, que eu já estou falando, mas é o seguinte, na lógica do céu, preste bem atenção, na lógica do céu, ou de Deus, vamos usar esse termo, Deus Todo-Poderoso, tá? Finanças nunca são apenas números. Finanças não são números. São sementes. Sementes, tá entendendo? Então, o recurso financeiro que você tem, não importa a quantia, mas que você tem, não é apenas número, são sementes. Entendeu? Sementes. Ou seja, cada recurso que Deus coloca em nossas mãos carrega um propósito, um potencial e uma direção. Se alguém diz assim, eu nunca colhi nada, porque não está plantando. Só isso. Bem simples de entender. Não planta, não colhe. É a lei da semeadura. A pessoa quer colher amor, quer colher alegria. O que ela tem que plantar? Semente de amor, de alegria, de bondade. Pessoas que dizem, eu só colho coisa ruim. Tem gente que fala assim, eu só estou colhendo coisa ruim. Então veja o que você está plantando. Pode ser fruto das tuas sementes. Pessoas que são briguentas. Qualquer coisa está puxando uma briga. Ela está plantando o quê? Uma semente ruim. Uma hora ela vai achar alguém mais briguento que ela ainda. E ela vai ter o retorno ruim. Está entendendo? É isso. Então, muitos problemas, não são todos os problemas, mas muitos problemas que nós passamos, muitos, não todos, mas muitos, são frutos de sementes ruins. Planta semente ruim, vai colher coisa ruim. Entendeu? Plante harmonia, plante contentamento, você vai colher mais contentamento. Entende? É isso, tem vários tipos de semente. Agora, vou dizer de novo, cada recurso que Deus coloca em nossas mãos carrega um propósito, um potencial e uma direção. Então, meu querido e minha querida que está interessado nesse assunto, a semente sempre fala de futuro, de multiplicação e também de confiança. A Bíblia é muito clara. Ela diz assim, quem semeia pouco, pouco colherá. E quem semeia com abundância colherá. Ou seja, isso aqui que eu li não é apenas uma lei espiritual, mas é um convite para você viver em parceria com Deus. Em parceria com Deus. Quando eu tive a ideia de escrever um livro em forma de um e-book, e que eu escrevi
E é um livro assim que ele serve para todas as pessoas. Não só para um cristão, para qualquer pessoa. Até caso tenha um ateu me ouvindo e quiser, vai ajudar ele também. Porque Deus me deu para mim, ele falou comigo há muitos anos atrás, ele falou assim, eu tenho um propósito na sua vida, e o propósito, Deus falou para mim, é algo muito pessoal, né? Ele diz assim, Deus falou assim, o que eu tenho para você, você vai ensinar os meus negócios, a minha economia para o meu povo. Deus falou isso. Isso eu lembro o ano, foi 1997, se não me falha a memória. Eu tinha 7 anos de casado, o primeiro ciclo de 7 anos de casado, Deus falou essa profecia para mim. E de lá para cá, muitas coisas eu já fiz, muitas coisas Deus já tem me usado toda essa temporada. Talvez alguns que estão me ouvindo nem tinham nascido nesse ano ainda, né? Mas é jovem. Que bom que você está me ouvindo, os jovens, né? Então veja bem, então aí ele falou negócios, foi por isso que brotou negócios com Deus. Então quando eu falo negócios com Deus, não é fazer negócio, transação comercial com Deus, não é isso. Porque tem gente que você tem que explicar, né? Porque eles não entendem. Mas não é negociata, não é nada disso. Negócios com Deus não é você negociar, você está comprando de Deus, ele não é nada disso. São negócios. Jesus, certa ocasião, disse, quando ele estava na terra fazendo o seu ministério terreno, Jesus disse, olha, eu continuo realizando os negócios do meu Pai. Jesus usou essa frase, entendeu? Então é isso. Então, semeamos hoje, onde desejamos colher amanhã. Deus, eu prego sobre isso e acredito nisso. Por exemplo, Deus dá. Eu preguei esses dias atrás, o mês passado, agora eu posso falar o mês passado, né? Eu preguei o mês passado sobre alguns dons espirituais, dons naturais. Eu falei algo e muita gente gostou. Muitos gostaram porque talvez nunca tinham ouvido e gostou, olha que interessante. E outros sabiam, mas tinham esquecido, né? E achou interessante. Mas nós temos que compreender que a vida, ela tem que ser vivida um dia de cada vez. É quase que o óbvio, né? Você tem que viver um dia de cada vez, né? Então, semeamos hoje onde desejamos colher amanhã. E eu acredito que Deus dá, como ele dá vários ministérios, mas o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Então, ou seja, a unção que ele dá, que ele deu para o nosso ministério, é uma unção, entendeu? É o mesmo Espírito agindo de formas diferenciadas. Por isso que eu sempre dou esse seguinte conselho, não fique aí perdendo tempo julgando o ministério dos outros, se você não sabe nem do teu. Entendeu? Você está pecando e não está sabendo. Nenhum de nós seres humanos recebemos de Deus uma autorização para ficar julgando os outros. Jesus diz em Mateus 7, verso 1, não julgueis, para que não sejais julgados. Hoje em dia aí tem de gente, né, querendo ser juiz das pessoas, né? É coisa bem esquisita. Então, meu amado, não perca tempo com coisas que não te acrescentem nada. Não perca tempo, se está acrescentando, você tem que avaliar. Tudo que você escuta na vida, você tem que ver. Está agregando valores espirituais na sua vida? Está agregando valores culturais para você ficar melhor, para você entender melhor as coisas? Está agregando coisa boa? Agora, se não está agregando, se não está trazendo benefício para você, você está perdendo seu tempo. Entendeu? Essa é a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir essas verdades. Mas se Deus me dá essa capacidade para falar, eu estou falando. Entendeu? Eu não fui chamado para pregar o evangelho para agradar pessoas. Para ficar paparicando e só trazendo. Não, Deus me deu a palavra para pregar aquilo que Ele quer que fale. Está na palavra. E quantas vezes o que eu falo, Deus já falou comigo. Eu também preciso ser corrigido. Eu não sou perfeito. Está entendendo? É assim, nós temos que entender isso. É isso. Isso chama-se humildade. Reconhecer que todos nós precisamos melhorar. Sempre melhorando, né? Então, quando entendemos que nossa semente é um instrumento espiritual, começamos então a enxergar oportunidades, onde outros só veem limitações. Tem gente que diz assim, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu ganho pouco. Você acha que Deus está interessado com isso? Ele quer ver a sua fé, a sua atitude. Deus nunca pede algo
Preste bem atenção nisso aqui que vai abrir a mente de muita gente hoje. Deus nunca pede algo para nos diminuir, mas para abrir espaço para aumentar, meu amado e minha amada ouvinte. Toda semente plantada com propósito se transforma em porta, favor, estratégia e também provisão. Entendeu? É isso. Por isso que Paulo ensina em Coríntios, ele diz assim: Deus ama ao que dá com alegria. Gente, quem semeia com alegria é outro nível de gente. É outro nível de fé, outro nível de pessoa. Isso é em tudo na vida. Mas quando a pessoa faz, parece que para agradar os outros, para agradar não sei quem, ou para mostrar para alguém, está errado. Não dá resultado. Deus ama aquele que dá com alegria. Se é com alegria, está partindo de dentro da pessoa, do coração da pessoa, da espontaneidade da pessoa, da voluntariedade da pessoa. Então eu dou um conselho aqui. Essas pessoas não estão me ouvindo, mas vai que tem um ouvindo, serve para um pelo menos. Olha, não critique aquelas pessoas que entendem o que eu estou ensinando e você não entendeu ainda. Você não sabe o que está perdendo. Entendeu? Aqui é igual a Bíblia. A Bíblia é uma, como é que fala? A Bíblia diz assim que ela é uma espada de 2 gumes, né? Então a minha pregação é de 2 gumes. Ela entra e puxa. Tá entendendo? Para pegar todo mundo aqui no bom sentido, né? É Deus falando, né, gente? É Deus falando. Agora, a semente, sabe o que acontece com a semente? A semente, gente, ela tem um poder tão tremendo. A semente, ela rompe ciclos. A semente fala com o invisível. Aquilo que você não vê, a semente vai falar. Entende? A semente, ela cria caminhos. Ela cria caminhos, minha gente. Caminhos, isso sim, onde antes não havia nem saída. Ou seja, vou ser mais específico agora. Uma semente financeira. Estou falando de finanças agora. Tem vários tipos de semente, finanças. Uma semente financeira entregue em fé tem o poder de ativar movimentos que só o reino pode fazer. Ele vai ativar conexões inesperadas. Quem sabe meu querido e minha querida ouvinte que está entendendo essa palavra espiritual. Isso aqui é totalmente espiritual. Isso aqui é 100% espiritual. E eu vou revelar uma coisa aqui. Sabe por que muitos cristãos, para não dar outro nome, sabe por que muitos cristãos não estão bem? Porque eles não entendem essa lei espiritual aqui. Entendeu? Eles ficam ouvindo gente que critica, eles ficam ouvindo os murmuradores, eles ficam ouvindo os fofoqueiros. Hoje até na internet tem as fofocas também. Não vou falar nome para dar crédito a essa galera aí. Tem lá os fofoqueiros de plantão. E eles ganham dinheiro fazendo fofoca ainda. Isso que é o duro. Os caras estão ganhando uma grana violenta falando bobagem. Você está entendendo? Então, a semente rompe ciclos. Então, veja bem, uma semente financeira entregue em fé. Tem que ter fé, amor, alegria. Eu sempre ensinei isso aqui. São ingredientes. São ingredientes. Não é a mesma coisa, mas eu gosto de contar minhas histórias do dia a dia. Algumas podem servir para alguma coisa. Sexta-feira, não, acho que foi quinta-feira, se eu não me engano. A minha esposa quis fazer um bolo. Ela preparou lá uns ingredientes que ela sabe fazer, lá tal. E eu fiz questão, né? Ela comprou lá um aparelho lá e ele é manual, mas... aí eu comecei a bater o bolo. Não sei se é assim que fala, mas enfim. E eu fui fazendo ali e tal. E fiz com muita alegria. Fiz realmente ali e tal. Mas ficou um bolo sensacional. Foi tão bom o bolo. Aí a gente recebeu visita em casa. Estava o filho. Veio a filha. Ou seja, você acredita? O bolo ficou tão gostoso que em um dia o bolo acabou. O café da manhã, da tarde acabou. O bolo estava tão bom. Que tem bolo e fica tão ruimzinho, né? Pode notar aí na sua casa, você vai até rir de mim agora. Às vezes você compra um bolo em padaria, o bolinho você errou na compra ali, você vê que ninguém come quase, só uns pedacinhos, fica metade, daqui a pouco estraga, tem que jogar fora. Mas quando é bom, a coisa que é bom,
não dura muito, não, acaba logo. Mas por que eu estou falando do bolo? Porque houve ali ingredientes certos. Ela colocou os ingredientes certos. E ela fez com amor, e eu também colaborei ali também, tive minha parcela de contribuição. Foi pequena, mas foi ali, né, fiz ali. E o bolo ficou incrível. Foi um dos melhores bolos caseiros que a gente já comeu. Acho que foi esse de semana passada. Claro que teve outros, mas era o momento que a gente estava vivendo da família, né? Porque a gente, cada período é um ciclo, né? Da família. Como você também tem os seus ciclos de vida aí, né? Mas ficou sensacional. Porque tinha os ingredientes certos e foi feito com amor ali. Foi feito ali sem murmuração, sem ficar reclamando, né? São sementes, são ingredientes. Então, vou repetir, uma semente financeira entregue em fé tem o poder de ativar movimentos que só o reino aqui com letra maiúscula, reino de Deus, estou falando, o reino pode fazer. Primeiro, conexões inesperadas. Você pode lançar uma semente financeira e Deus pode te conectar com pessoas inimagináveis. Com empresários, com pessoas que Deus vai permitir essa conexão. Eu acredito muito nisso. Deus é que vai conectar. Sabe quando você olha pela lógica, parece que não vê saída, está um deserto, você está sozinho, parece que ninguém quer falar com você, parece que você foi excluído. Você não foi, mas dá essa impressão. Mas quando você semeia ali, meu amigo, Deus vai te conectar. Deus vai pegar, Ele vai pincelar você, vai pegar você lá, o desconhecido. E eu não estou falando de glória humana, não estou falando nada dessas coisas, estou falando de outras coisas maiores que isso, né, gente? Outro nível, na conversa nossa aqui é outro nível, é um nível sobrenatural, um nível da fé, entendeu? Então, como eu disse, a semente rompe ciclos, então, conexões inesperadas. Outra coisa, oportunidades alinhadas. Deus vai abrir uma linha de oportunidade para você. Ou seja, outra coisa que acontece, portas fechadas que se abrem. Portas fechadas que se abrem. As portas vão se abrir. Entendeu? Agora, isso tem que ter fé, amor, alegria, experimentar, semear. Entendeu? Geralmente, quando a gente ensina sobre isso, a maioria ama e pratica. E sempre vai ter uma oposiçãozinha aí. Sempre tem que ter oposição em tudo, né? Falando em oposição, eu gravei uma série, eu estou gravando um podcast que são em áudio, né? E daí a gente manda no canal no YouTube, no Spotify, e espalha para algumas emissoras de rádio aí no Paraná, Santa Catarina e afins. E são reflexões em torno de 12, 13 minutinhos, mais ou menos, e depois no final tem uma oração. E eu fiz uma série de provérbios, fiz uma série de salmos, né? Fiz uma série de Eclesiastes. E agora eu comecei essa semana a série de Neemias, é um livro da Bíblia, Neemias. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando porque ali, quando eu entrei no estudo, ali no ensinamento de Neemias, que é um livro sensacional que eu indico para você ler, um dos livros da Bíblia, Neemias, e fala justamente, Deus chamou Neemias, e Neemias viu o estado de Jerusalém, dos muros caídos, a coisa estava complicada, e Neemias estava numa posição boa, confortável. Mas ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E quando ele tomou aquela atitude de querer fazer alguma coisa, falou, eu vou ter que ir lá reconstruir isso, vou ter que fazer. Só que ele não ia fazer sozinho, precisava de gente, precisava de mais pessoas. Então, ele entendeu, ele compreendeu, ele falou, opa, Deus, estou aqui. Aí ele ora, Deus libera o favor, Deus toca no coração do rei, o rei, onde Neemias era o assessor ali, né? O rei libera recursos, libera madeiras, documentos que precisava, e Neemias vai para aquela missão. Por que eu estou falando disso? Porque Neemias foi, e Deus colocou na vida de Neemias muitas outras pessoas, olha só que interessante, e Deus deu capacidade para aquela gente que não sabia construir, Deus deu uma capacidade para ser construtores, pedreiros, para tudo, gente. Está escrito no livro de Neemias, estou resumindo aqui para você, dentro dessa visão de semente. Então você vê, Neemias era o líder. Neemias tinha uma equipe muito legal que realmente eram os agentes de Deus de Neemias, vamos assim dizer. Entendeu? Então, eles compraram. Só que, no meio dessa jornada, levantou oposição também. É isso que eu estou te ensinando.
Então, realizar coisas certas vai ter oposição, vai ter o contrário para tentar atrapalhar. E é isso que você tem que se cuidar para você não ser contaminado com a oposição. Estou falando de coisas espirituais, tá certo? Ou seja, Neemias levantou lá uns caras lá, que eu não vou nem falar o nome deles aqui, porque é outra pregação, mas eu estou falando esse assunto para informar vocês que todos que Deus levanta para fazer algo, Deus vai levantar pessoas para comprar a visão daquele ministério, daquele projeto. Está entendendo? Porque é de Deus, não é de homens. Mas no meio sempre vai, às vezes entra como dizia um ex-sócio meu, que era um homem muito bem sucedido, uma pessoa simples, ele usava no português dele, tá? Ele dizia assim, aquele mal acabado. Ele falava assim, ele usava esse termo esquisito, mal acabado. Ele falava desse jeito, quer dizer, mal acabado, né? Aí ele emendava tudo. Então veja bem, então é isso que eu estou te ensinando. Agora, tem um detalhe. Mas a semente também revela o coração. Olha que interessante. A semente também revela o coração da pessoa. Ela não é apenas algo que deixamos ir, a semente, né? É algo que entregamos com intenção, sabendo que Deus é o Senhor da terra, da chuva, da colheita e também do campo perfeito. Então lembre-se de uma coisa para a gente orar. Lembre-se de uma coisa. A colheita não vem apenas no campo das finanças. Muitas vezes, queridos e queridas que me ouvem, muitas vezes, preste atenção, muitas vezes Deus devolve em paz, saúde, direção, sabedoria, cura interior, restituição emocional e portas sobrenaturais. Por isso eu dou um conselho para todos que querem o nosso conselho bíblico. Não tenha medo de semear. Semeie com propósito, semeie com fé, semeie onde Deus te direcionar. Quero repetir, semeie onde Deus te direcionar. Você tem certeza? Deus te direcionou para isso? Então semeie. Se Deus deu a direção, semeie, que a colheita vai ser grande. Sabe por quê? Porque cada semente, gente, que sai das suas mãos, nunca sai da sua vida. Preste atenção. Aquilo que você semeia não sai da sua vida. Ela entra no seu futuro. E ela vai preparar, então, uma colheita que você ainda vai testemunhar. Quem recebe, diga amém. Eu tomo posse. E diga, eu sou um agente de Deus. Deus querido e Deus amado. Primeiro eu quero te agradecer pela vida, pela oportunidade que o Senhor está me permitindo estar na terra para poder continuar semeando os princípios da Tua palavra, ensinando coisas que estão na Tua palavra e que nós temos que não apenas ouvir e pregar e ensinar, mas buscar viver o que nós ensinamos e aquilo que nós recebemos de instrução da Tua palavra. Senhor, Tu conheces o meu coração e o coração de todo ser humano na face da terra. O Senhor conhece o que passa na mente das pessoas, as intenções, as vontades, os desejos, os sonhos. E Tu sabes quem está ouvindo esta palavra, o que eles entenderam desta palavra, se é que entenderam, Senhor. Espírito Santo, eu sei que eu não sou a pessoa que vai convencê-los de algo, mas é o Espírito Santo, é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, e eu quero te apresentar todos os pedidos de oração que estão chegando neste momento, que estamos recebendo, pessoas pedindo ajuda espiritual em oração, intercessão, e nós unimos a nossa fé para pedir a Tua graça, favor, bondade e misericórdia sobre todos que nos ouvem e que estão clamando por um milagre em alguma área da vida. Mas neste momento, Pai, nós demos um ensinamento aqui sobre semente financeira. E o Senhor sabe como que é essa pessoa que está nos ouvindo. O Senhor sabe se ela realmente é uma pessoa desapegada a tal ponto que entendeu a palavra e semeia. E é feliz por ser uma semeadora. Às vezes outros estão ressabiados. O
Senhor sabe que tem muitas pessoas que são gente boa, são queridas, mas elas estão ainda talvez bloqueadas com relação a isso, porque talvez num passado tão presente elas foram decepcionadas, elas foram ludibriadas por alguma coisa, e aí elas acham que todo mundo é igual àquele que a frustrou. Mas como eu tenho ensinado o Senhor aqui, o Senhor sabe disso, que a gente é humano, estamos sujeitos a decepcionar pessoas e pessoas nos decepcionarem, mas eu sempre tenho dito, e o Senhor sabe disso, Espírito Santo, que o Senhor Jesus nunca vai nos decepcionar, porque o Senhor é Deus, o Senhor é todo-poderoso e o Senhor sonda os corações. Então, Paizinho querido, o Senhor que é o dono do ouro e da prata, está escrito na tua palavra em Ageu 2:8, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é dono de tudo. Então, Senhor, eu quero declarar, profetizar, para que nesses 31 dias do mês de dezembro seja de uma colheita sobrenatural. E todos aqueles que semearam até dia 30 de novembro, durante os 11 meses, seja aquele que pôde semear todos os meses, ou cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou seja, mas semeou. Então que esse mês de dezembro, Pai, seja o mês de uma grande colheita sobrenatural daquilo que ele semeou, Pai. Mas também que nesses 31 dias as pessoas possam continuar também semeando. Dê a eles a semente, porque a tua palavra diz no livro de Coríntios, Paulo ensina que o Senhor é que vai dar a semente. Então eu creio que diante desse ensinamento, muita gente vai receber hoje uma semente. E ela não vai comer a semente, ela vai plantar a semente. E ela plantando a semente, ela vai ter uma colheita sobrenatural. Senhor, abençoa a vida econômica e financeira dos teus filhos e filhas. Abençoa o empregado, o trabalhador, o profissional liberal, o autônomo, o empreendedor, o empresário pequeno, médio ou grande, aqueles que começou em casa o seu negócio, ainda continua na casa fazendo, principalmente pessoas na área de festas, de bolos, salgados, enfim, tantas profissões maravilhosas, de pessoas que começaram em casa ou estão começando, Senhor, dê sabedoria, habilidade, e este mês seja um mês assim de uma colheita sobrenatural. É aquilo que eu profetizei, Pai, no início da nossa programação. E quero encerrar essa oração, Pai, no nome de Jesus, pedindo o teu favor sobre os teus filhos e filhas. E declarando para este mês de dezembro, um final de ano dos melhores para os teus filhos e filhas. A tua palavra diz em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Eu creio que o Senhor tem provisão para esta pessoa, em nome de Jesus. E eu declaro neste momento, nós declaramos pela fé no nome de Jesus, que dezembro será um mês de bênçãos liberadas dos céus. O que estava fechado se abrirá, o que estava travado avançará, e aquilo que parecia impossível se tornará testemunho. Será um mês de favor, provisão e milagres visíveis. Assim nós profetizamos, e assim será pela fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus.
E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, ó, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é a minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!